as condições gerais do território goiano, no início do 19, condições essas trazidas a partir dos relatos, identificados ali a partir dos relatos produzidos pelos viajantes que percorreram esse território, como Saint-Hilaire, Emmanuel Paul e outros. Vamos lá, pessoal. Primeiro ponto. Tudo isso eu quero que você tenha anotado aí no seu caderno, no seu material de anotações. Primeiro ponto. Precárias condições das vias de comunicação e infraestrutura para os viajantes. Aqui está a questão do isolamento do território goiano. Era muito difícil chegar a Goiás ou partir de Goiás para qualquer região do país, tendo em vista a precariedade das condições de via de comunicação. Você tinha que percorrer longas distâncias, sem que se tivesse pontos de apoio nesse trajeto, o que tornava a viagem cada vez mais, ainda mais cara e arriscada, tendo em vista que também estavam sujeitos aos ataques dos indígenas, dos povos nativos. Então, essa precariedade provocava o quê? Esse isolamento do território goiano em relação ao restante do país. Outro ponto importante, constantes crises no abastecimento de víveres, devido à baixa produtividade e ao emprego de técnicas rudimentares. Vamos entender isso direitinho, pessoal. Por que crise no abastecimento de víveres? Como eu falei para vocês, a agricultura praticada era a agricultura de, lembrou aí? Subsistência, não era isso? Muito bem. Essa agricultura de subsistência consiste em plantar aquilo que vai ser consumido, aquilo que é necessário, até que se tenha a próxima safra. Então não se planta com o propósito de produzir excedentes, já que não tem com quem comercializar e você também não tem como armazenar isso, porque armazenar também é um custo. Tá? E o que acontecia então? Se você tinha ali, de repente, um fator climático que interferia na produção, chuva demais ou uma seca prolongada, um veranico maior, comprometia a produção, fome. Já que essa produção ela se dava de forma muito rudimentar. Não se tinha a tecnologia que tem hoje da adição de fertilizantes, correção da acidez do solo com calagem, nada disso. Consistia o que a roça? Derrubava ali o mato, jogava semente e o que desse para produzir, produzia. Você não tinha as tecnologias que nós temos hoje de análise de solo, de correção de solo para a produção. Daí, então, essa técnica extremamente rudimentar e que, numa pequena variação climática, já comprometia a produção, gerando fome. Ao longo, já principalmente ali ao final do século XVIII e ao longo do século XIX, foram diversos os anos em que a produção de alimentos ela não foi suficiente em algumas regiões, gerando aí desabastecimento, gerando crises. Até mesmo, por exemplo, quando nós tivemos a Guerra do Paraguai, já no século XIX, você teve ali produtos, gêneros produzidos em Goiás, que foram levados para abastecer as tropas estacionadas no Mato Grosso, gerando também desabastecimento no território goiano. Então, a fome era uma constante em Goiás. Tem um fato bastante curioso, ainda no 18, por exemplo, nós tivemos 4 anos de uma forte estiagem no território goiano, ali meados da década de 70 do século XVIII, ao ponto dos Caiapós do Sul, uma etnia, um grupo que guerreava ali constantemente contra os colonizadores, um grupo acabou se rendendo em troca de comida. Para vocês terem uma ideia de como esse território, então, em alguns momentos sofria aí com a fome, ao ponto dos indígenas não terem o que comer e eles se renderam, aceitaram ir para o aldeamento em troca de comida, para não morrerem de fome. Essa é a realidade do território goiano ao longo do 19. Continuando ainda, a partir dos relatos desses viajantes, nós podemos aqui identificar outro problema, a escassez de mão de obra. Por quê? Essa agricultura de subsistência não gerava receita, não gerava renda, não tinha como investir também na aquisição de mais trabalhadores. Então, uma escassez de mão de obra. O comércio de pequeno porte, já que quase tudo que era necessário para a manutenção da população, que estava vivendo na sua maioria no campo, era produzido ali no próprio campo. Caráter autossuficiente das propriedades rurais. O que é esse caráter? É justamente isso que eu estou falando. Ali planta-se os gêneros alimentícios, planta ali o arroz, o feijão, o milho,
que vai servir tanto para a alimentação ali das pessoas, como também da criação. Produz-se ali a criação de galinhas, a criação do porco, a criação do gado. Planta-se o algodão, produz-se o fio, faz-se o tecido, confecciona-se as roupas. Então, quase tudo que é necessário para essa população é produzido na localidade. Então, muito pouco é adquirido de fora, já que até os recursos, né, circulação de moeda, de dinheiro, é baixa nesse período. Você tem aí uma descapitalização da população. Então, a propriedade ela procura suprir-se ali ao máximo possível. Então, muito pouco é adquirido. Basicamente, ferramentas, pólvora, armas, sal que é algo muito importante para essa sociedade. Por que o sal ele é importante? Vejam só, não se tem geladeira, você não tem formas aí de acondicionar a carne. Então, quando matava o animal, você tinha que salgar essa carne. Uma das formas de se guardar, então, era você salgar essa carne e fazer ali o charque, a carne de sol. Era a forma de você conservar, então, a carne por um longo período. Fosse ali na propriedade, fosse para os viajantes. Então, o sal era um artefato extremamente importante, um produto extremamente importante. Artefato não, né? Um produto extremamente importante para essa população. Beleza? Tranquilo? Bom, ainda falando sobre as condições gerais do território goiano, né? Posição marginal de Goiás no contexto nacional. Então, Goiás estava fora. Ao longo do 19, outras regiões do país vão experimentar um significativo crescimento, desenvolvimento econômico e social. Porém, Goiás permanecerá numa situação vista pelos viajantes que por aqui passaram, uma situação de atraso. Tá? Então, daí essa posição marginal de Goiás em relação ao restante do país. Terras disponíveis e sem regularização, nem mesmo com a Lei de Terras de 1850. Meus caros, as terras elas eram distribuídas ali, né, de acordo com os interesses da coroa, eram as chamadas sesmarias, né, eram as áreas de terras que eram então leiloadas. O fato é que em Goiás a coroa não exerceu o controle sobre essas propriedades. E aqueles que foram então, né, ocupando essas áreas iam ocupando indefinidamente, sem se preocupar ali em fazer registros, muitas das vezes, e iam expandindo seus domínios, entrando em conflito, inclusive, com os indígenas, né, para a expansão das áreas aí, de interesse da pecuária e da agricultura, mas principalmente da pecuária, já que era uma pecuária extensiva, uma pecuária que demandava uma grande área, não se tinha tecnologia para produzir pastagens nem nada, então tinha que se fazer o uso dessas pastagens naturais, daí então você ter a necessidade de uma área muito grande para abarcar ali, para receber um pequeno rebanho, vamos dizer assim. Então, e nem com a Lei de Terras de 1850, em que a coroa reconhece então as propriedades ali existentes e estabelece que novas aquisições deveriam se dar somente a partir dos leilões, mas isso não valeu para Goiás. Os proprietários continuaram a expandir os seus domínios indefinidamente. E é nesse cenário, então, que a pecuária lentamente foi se firmando como a principal atividade econômica para o território goiano. Tá? Então, essas são as condições gerais do território goiano no início do século XIX. Era este o cenário. Tá? Para vocês terem uma ideia de como esses viajantes relatam a pobreza da população que vivia em Goiás neste período, em alguns relatos você tem, por exemplo, né, de que quando o pároco, o padre, né, ele passava por uma região em que as moças de uma mesma família iam se confessar, então uma ia com um vestido, voltava, a outra vestia o mesmo vestido para ir se apresentar diante do padre com a melhor roupa, e que era só um vestido para todas as mulheres ali da família, ou até mesmo, né, quando ia receber uma visita, uma pessoa considerada ali mais importante na sociedade, em sua casa, tinha-se que tomar prato ou talher emprestado de algum vizinho. Por quê? Porque na própria casa ali você não tinha. E outro aspecto também bastante interessante, nos relatos desses viajantes,
era que muitos apontavam então o goiano como preguiçoso, como pouco industrioso. Há relatos do tipo assim, o pouco que o goiano faz é que seria para gastar nas festas religiosas que duravam ali o ano todo. Né? Mas por que isso? Por que dessa visão? Há aí um preconceito por trás. Esses viajantes eram europeus, a Europa já estava vivendo ali a sua revolução industrial, então uma atividade urbana intensa, já cidades grandes se formando, importantes, grandes indústrias exportando para diversas partes do mundo. E de repente se deparam com uma sociedade num grau significativo de isolamento em relação ao próprio território brasileiro, tá? E passam com esse olhar europeu, com essa visão do europeu, a analisar então essa sociedade como uma sociedade pouco dada ao trabalho, pouco industriosa, mas na verdade o que acontece? Não havia motivo do porquê se investir muito, simplesmente porque você não tinha mercados a alcançar, você não tinha como colocar seus produtos em outros mercados. Daí então essa situação de penúria identificada por muitos dos viajantes que percorreram o território goiano. Né? Eram poucas as propriedades que chamavam a atenção, que tinham alguma produção mais significativa. Né? De maneira geral, a produção era voltada para a subsistência e a pecuária é que ia se firmando como a principal atividade econômica.